Se sente com pouca fé, coração abalado, amargurado, não acredita mais, não crer mais que de fato Jesus Cristo olha por você e quer fazer se cumprir aí na sua vida a promessa dele para contigo. As pessoas te magoaram, não te olharam, não te abraçaram. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo, ele quer alcançar o seu coração. E ele busca por você incessantemente, dia após dia. Saiba hoje que eu e Anne estou te trazendo essa palavra através do Papai do Céu. E olha, nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus Cristo, em Deus. E olha, podem muitos dizer que você não faz parte do reino dos céus, não faz parte de Deus, não faz parte de Jesus Cristo, não faz parte do Espírito Santo. Podem muitos dizer que você não é filho de Deus, não é filha de Deus, mas eu digo para você, na palavra de Deus fala que todos aqueles que crê já são firmados e assinados como filhos de Deus, filhas de Deus. Então eu venho te dizer hoje, renove a sua fé, renove aí aquilo que está te amargurando. As pessoas te magoaram, deixam, perdoem. O perdão é uma decisão. Não significa que você vai esquecer, mas você vai deixar ir, soltar essas pessoas. E eu trago para você a palavra, porque quantas vezes eu ouço que uma pessoa em si é de Deus e a outra não. Quantos julgamentos existem sobre quem é fiel e quem não é, quem é certo e quem é errado. Mas eu venho te dizer que ao ler a palavra, descobrimos de fato que as águas vivas, que é o próprio Jesus Cristo, ele está a todos, ele não olha discernição de quem tem mais, quem tem menos, quem está bem vestido, quem está mal vestido. Ele não olha o que está exteriormente, mas ele olha o que está no seu coração, no seu interior, na sua alma. Ele conhece você. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra hoje, porque eu vou te provar dentro aqui da palavra de Deus, em Romanos, capítulo 8, diz: nenhuma condenação, o pendor do Espírito, ou seja, o Espírito Santo, ele intercede por você em gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, intercede por você. Eu espero que você fique aqui comigo, porque a palavra você vai entender que o Senhor, ele procura o seu coração, ele procura você. Ele não procura um e não procura o outro, ele procura a todos. Só que para isso, para nós acessarmos de fato aí, a sermos filhos até a presença de Deus constante, é preciso aceitarmos, crer de fato. Ele não pede mais nada, na palavra de Deus fala que ele não pede mais nada. Sabe, quando entendermos que de fato o que ele pede é crer, é a fé em ação, é o crer nele, não crer que ele existe, não crer que ele é real, não crer que ele é nosso Deus, não crer da aceitação de que ele é Jesus Cristo, que o Espírito Santo que intercede por nós, vive em nós e reina em nós, ou reina em você. Você já é filho, sabe? Você já é aceito. Jesus Cristo não te condena. Jesus Cristo não te separa. Jesus Cristo não te joga para escanteio.
Jesus Cristo não te julga. Jesus Cristo, ele quer alcançar o seu coração. Olha, na palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. O maior exemplo foi ele ter mandado Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo aqui na terra para que nascesse como homem, vivesse como homem e andasse como homem. E ele viveu, não foi até os 5 anos, foi até os 30 anos. Ele viveu como homem até os 33, esteve aqui conosco, cumprindo a promessa do Pai, para que todos nós possamos receber através da palavra de Deus o conhecimento, a libertação, o abrir da mente. Todos nós somos de Deus, somos de Jesus Cristo, somos do Espírito Santo. Ninguém pode julgar ou dizer ao contrário, a não ser o próprio Deus. E ele não te julga, ele quer te abraçar, ele quer te receber nos braços dele. E olha, não precisa você estar longe não, aonde você esteja agora. Se você crê no que eu estou falando para você. Se você crê, abra seus braços, abra o seu coração e receba a palavra. Porque não sou eu, essa carne, que é a mesma carne que a sua, só que de formas diferentes. Não sou eu que estou te dizendo, mas é Deus. A palavra de Deus diz que a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O julgamento, ele vem da carne. A separação, fazer grupinhos, quem é quem, aquele é melhor ou aquele é pior, tudo isso falando do nome de Deus, isso é tudo da carne. Quando vem do Espírito, entendemos através da palavra que todos nós somos escolhidos de Deus. Nós não podemos ser juízes aqui nessa terra de quem é melhor, quem é pior. Sabe? A separação existe? Existe sim, porque muitos não escolhem a Jesus Cristo por causa de nós mesmos. E eu estou aqui para te dizer que você é filha, filho de Deus sim. Ele escolheu você, ele está de braços abertos, querendo alcançar infinitamente mais. Na palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus, esse que foi enviado dos céus para conviver e coabitar em cada um de nós, ele está em gemidos inexprimíveis para alcançar o seu coração. Só que a cegueira da amargura, da frustração, sabe, que as pessoas deixaram em seu coração, estão te fazendo perder a oportunidade de conhecer realmente e reconhecer Jesus Cristo, o verdadeiro Jesus Cristo. Porque não foi ele que te virou as costas, não foi ele que te virou os olhos, não foi ele que julgou os seus sentimentos, que julgou a sua afeição. Não foi ele, foi as pessoas que não eram conhecedoras realmente da palavra de Deus. Porque na palavra de Deus fala que ele não olha nem país, nem vestimenta, nem o lugar que você está, nem a casa que você mora, nem o dinheiro que você tem, porque diz que a vida que Deus dá para cada um de nós, ela é abundante. Ele tem heranças para você, ele tem promessas para você.
Só que a única coisa que ele pede é que venhamos a ele por vontade própria, com o coração aberto e cheio de fé, cheio do credo, acreditar que ele existe em nós. E olha, na palavra de Deus diz, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ou seja, o que está dizendo aqui? É sobre as nossas falhas, sobre os nossos erros, as escolhas que fazemos de não seguir, de não crer, de não ter fé, de não estar ali querendo saber realmente Jesus Cristo. É uma escolha que fazemos, mas às vezes fazemos elas por causa das frustrações, das amarguras que nos deixaram, que nos causaram quando procuramos. Então saiba, eu aqui estou como sua amiga e sua irmã, te dando a mão, te orientando, que na palavra de Deus diz que você é sim, você é escolhida por Deus e Jesus Cristo está aqui, batendo na sua porta, dia após dia, mostrando para você que você é precioso, que você é preciosa, que você é muito mais do que os olhos humanos podem enxergar. Que Deus vê em você a essência, a identidade que Ele colocou em você. E é muito preciso isso, porque na palavra de Deus diz, no versículo ainda 6, diz assim, ó: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Diz que quando aceitamos de fato o Espírito Santo em nós, quando aceitamos de fato que Jesus Cristo é Jesus Cristo, Ele é nosso irmão, o nosso aliado, leal, companheiro. E quando aceitamos Deus como nosso Pai, legítimo Pai celestial, o Espírito, Ele nos traz paz porque conhecemos a verdade nos liberta, andamos em espírito e em verdade, e tudo em nós começa a mudar. Muitas pessoas acham que por você crer e você conhecer a palavra, o que muda são as vestimentas. Não são, não. Não são a roupa que você veste, nem muito menos o formato do cabelo ou o calçado que você tá, não. O que muda em todas as pessoas que creem a Jesus, que recebem de fato Ele como seu legítimo e salvador, é o brilho que há dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus. Automaticamente nós mudamos automaticamente, tanto o olhar, tanto a fala, tanto o comportamento, e automaticamente até o nosso gosto, a nossa postura, o nosso vestir muda junto com isso. Aí muitas das vezes as pessoas se enganam, acham que é as vestes ali que representa a fidelidade com Deus, e não é. O que representa é o crer, é a fé, é o aceitar de fato. É o caminhar com Jesus Cristo. Porque quando você aceita e você realmente usa o seu crer nele, automaticamente o Espírito se sente à vontade para coabitar em você. E tudo em você vai mudando com passo a passo que você vai trilhando o caminho de novo. As suas escolhas vão ficando diferentes. O seu comportamento, a sua visão, o seu olhar para o outro vai ficando diferente. Então todo o contexto ao seu redor começa a mudar. E isso é por causa de quê? É por causa do Espírito Santo, sabe? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O que significa? Gente, a carne é estar falhante, é não estar crendo, é não acreditar de fato que Jesus Cristo pode sim fazer o impossível por você, sabe? É não querer Ele perto. Isso é andar e agradar a carne, não querer Jesus Cristo perto, não querer Deus, não querer ouvir a palavra. Isso é agradar a carne. E eu digo mais, no versículo 9 diz: vós, porém, não estás na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que significa? A aceitação do Espírito em nós. Você precisa crer, você precisa aceitar. Então,
se a sua fé está cada vez mais diminuindo, está cada vez mais abalada, se o seu coração cada vez mais anda amargurado, se você já não sente mais o acreditar de que fato vai acontecer mudanças em sua vida, o extraordinário de Deus, se você não sente esse olhar de Jesus Cristo, saiba, Ele está aí olhando por você, Ele está aqui agora usando essa palavra para falar ao teu coração. E olha, diz que nesse versículo aqui entre o 9, fala sobre o Espírito de Deus. O Espírito de Deus mora permanentemente dentro dos que creem a partir do momento em que um indivíduo passa a crer em Jesus Cristo. Tá vendo que a palavra crer é o essencial? Em toda a leitura bíblica eu vejo que o crer está em todas as áreas. Não só amar, não só a fé, não só a esperança, mas o crer, ele simboliza tudo que está no seu ser. Então, creia somente que tudo vai ser transformado em sua vida. E não se importe com o que o outro falou, com o que o outro julgou, se você não era de Deus. Saiba, você é de Deus, você é filha sim, filho dele. E quem está te falando hoje isso é Jesus Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Deus está te chamando para o caminho, para o olhar para o céu, o olhar para o seu coração. Deus está te chamando para chegar pertinho dele cada dia mais, de passo em passo. Basta apenas você crer. Se você crer, você já recebe automaticamente aí a permanência do Espírito Santo de Deus fazendo morada em seu coração, na sua vida. Tudo em você começa a brilhar ainda mais, profundamente mais, porque você creu, você aceitou, você recebeu. E olha, Jesus Cristo está alcançando o seu coração. Eu tenho certeza que você entenderá de fato o que essa palavra quer dizer para você. A presença ou ausência do Espírito Santo é determinante para se saber se a pessoa conheceu ou não a salvação. Fala na palavra que a salvação de Deus é para todos. Todos nós, a salvação de Deus. Mas por que existirá separações no dia da salvação? Porque muitos não vão querer ouvir a palavra. Muitos não vão querer acreditar de fato em Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo. Muitos não vão querer andar no caminho com Jesus. Às vezes por frustrações, às vezes por coisas que acontecem na vida. Mas é por isso que eu estou trazendo uma palavra para você. Aqui em Gálatas, capítulo 2, e no versículo 20 diz: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Olha quão forte essa passagem. O Paulo descreveu aqui: as pessoas que creem serão justificados. Na palavra de Deus fala, se você crê, você é justificado no Espírito Santo de Deus. Esse Espírito que testifica a presença do Pai em você, o selo real de Deus. Como tendo sido crucificado com Cristo, é como se você também aceitasse, fosse crucificado juntamente com Ele naquele momento. Como espiritualidade viva, como alguém que vive em Cristo, como alguém que renasceu em Cristo, como alguém que aceita Cristo. E olha, e vive em uma fé, segue firme na fé. Olha, Jesus é muito lindo. Fala na palavra de Deus em Lucas. Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então saiba, Deus, ele tem promessas grandiosas para a sua vida.
E não há impossíveis, não há homem, não há batalha, não há nada, não há ninguém que possa dizer o contrário sobre sua vida. Você é escolhido, você foi feito como todos nós fomos feitos, filhos de Deus, criados, obra-prima pelo Pai, pelas mãos dele. Então, da mesma forma que você é importante, eu sou importante, todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Diz que Deus, na palavra, ele olha nós como estrelas neste universo e ele busca alcançar todos os corações, mas infelizmente ele não consegue alcançar todos os corações porque as pessoas usam a palavra do Senhor para distorcer de fato quem é você na presença de Deus, porque você é muito grandioso aos olhos do Pai. E ele autoavalia cada um, como ontem foi falado na outra palavra, sobre o interior do coração, o interior dos seus pensamentos. Enquanto os homens olham só o exterior e julgam pela aparência, por tudo que está fora, Jesus não, Deus não, ele olha para o que está dentro e ele automaticamente já sabe o que você vai falar, como você vai andar, como você vai se comportar e tudo o que você vai fazer. E na palavra de Deus diz, olha, só para aumentar ainda mais a sua fé. Se porém Cristo está em nós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Todo o teu pecado, teu erro, falha, tudo que você se sentia ruim em fazer, que você via que não era certo, Deus perdoa, é automático, mas o Espírito é vida por causa da justiça e automaticamente em você vive o Espírito da vida, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Porque diz que quando não reconhecemos Deus, não reconhecemos Jesus Cristo, não reconhecemos o Espírito Santo como real, como vívido, como nosso Pai, como nosso irmão, como nosso Espírito Santo Consolador, estamos mortos na carne. Porque não reconhecemos, não temos nossa mente transformada, porque quando temos nossa mente transformada, entendemos que a fé e o crer, o alinhamento de tudo anda junto. E automaticamente quando acreditamos e recebemos, aceitamos, somos aí vívidos, revivemos novamente no Espírito. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que significa, né? Na verdade, vamos ver aqui até o 17 para de fato entendermos a palavra. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. No versículo 15 diz, pega a chave, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes aqui na terra. Outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, que significa Pai, Paizinho, Paizinho Celeste. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Olha que lindo. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Deus é tão lindo que Ele nos mostra dia após dia, que se andarmos diante da palavra de Deus, ou seja, buscarmos entendimento por conta, Deus abre a nossa mente, transforma o nosso entendimento e a gente consegue compreender. Então eu super te indico, tenha uma Bíblia, leia a palavra,
sabe, se alimente dela. Deus vai te dar orientação e você vai entender que a sua fé, ela vai só aumentando, vai virar uma fé inabalável, como foi a de Jó, como foi a de muitos discípulos durante tanto sofrimento, durante tanto contra, diante de tantos homens virando costa, dizendo que eles não eram de Deus, dizendo que eles não eram vencedores, dizendo que eles mentiam, dizendo que eles eram falsos profetas. E olha, eu vou te dizer uma coisa, não importa as circunstâncias que você tem vivido no passado, saiba que o teu presente agora, ele é renovado pelo sangue de Jesus, ele é renovado pela presença do Senhor Jesus Cristo, ele quer alcançar o teu coração, ele quer olhar para ti, ele quer te abraçar, ele quer te beijar, ele quer te alcançar. Dê uma oportunidade, se sua pouca fé está aí te abalando, sua amargura está aí te corroendo, deixa Jesus Cristo entrar, dá simplesmente um pedacinho da sua fé aí e saiba, creia novamente, porque o que o homem queria tirar era isso, era a tua fé, era o teu crer, era o teu acreditar. E olha, se Jesus para ti, você acha que ele não está fazendo falta, saiba, você faz falta para Jesus Cristo. Sabe, mesmo quando ele não faz falta para você, você faz falta para Jesus Cristo. Olha que lindo, a palavra dele diz isso. E o Espírito Santo de Deus vive em gemidos por você inexprimíveis. Se você acredita, fica aqui que ainda tem um final. Que eu quero dizer que nessa passagem dos versículos diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus são verdadeiramente filhos de Deus. Você é verdadeiramente filho de Deus. E olha, diz mais, obediência é o teste do relacionamento pessoal com o Senhor. Os que creem são filhos de Deus e por adoção são herdeiros. Sabe o que diz a obediência? A obediência é o quê? A obediência é você aceitar, é você realmente bater o martelo e dizer: Senhor, Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, eu estou aqui e aceito-te. Aceito, abra meu coração, abra minha mente para que eu possa te receber, para que eu possa entender, ter clareza de fato que tu és real, que és vívido em minha vida. Mostra para mim, sabe, o caminho no qual os teus planos estão traçados. Faça uma oração pedindo de fato que o Senhor tire o véu dos seus olhos, abra os seus olhos para que você possa enxergar de fato que Ele não é os homens. Ele esteve aqui na terra, viveu como homem, andou como homem, falou como homem, mas para testificar a promessa de Deus a cada um de nós, para mostrar que Deus é tão misericordioso, tão poderoso, nos amam tanto, queria fazer nós como filhos, nem que fosse de adoção, mas para que recebêssemos a herança dele. Ele é tão bonânimo que deu a herança dele para todos nós. Saiba, Jesus Cristo ainda busca o seu coração. Então ele não é o homem que te magoou, não é o homem que te feriu, não é o homem que te virou as costas, nem muito menos o homem no qual não olhou para você. Mas ele é o Jesus Cristo, fiel, leal, companheiro, para todas as horas, que enviou o Espírito de Deus para a terra para que coabitasse em você e vivesse permanentemente até a volta dele. E olha, eu espero que essa palavra tenha alcançado o seu coração, que você tenha ficado até aqui entendido que você é muito mais importante para Deus do que para qualquer outra pessoa. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua identidade, ele conhece a sua essência lá do início
até o fim. Ele conhece você bem antes da sua formação no ventre da sua mãe. Sabe? Deus quer que você brilhe com Ele cada passo que você der e é constante. Então abraça essa palavra. Fique aqui comigo, ative as notificações. Todo dia tem uma palavra abençoada para o seu coração. E eu espero de coração aqui de Iane para você agora. Eu espero que você receba o meu abraço. Eu espero que você receba o meu acolhimento. Porque de fato eu entendi que Deus era muito mais do que o homem falava. Eu entendi que Jesus Cristo, ele me via e me olhava até mesmo aonde eu estivesse, seja na lama ou seja num jardim florido. Deus, ele estava me acompanhando em todos os momentos. E os homens nos quais julgam não vivenciaram aqueles momentos com você. Eles não andaram com você naqueles momentos. Mas Jesus Cristo sim. Ele te acompanhou, ele te livrou dos leões, ele te livrou do laço do passarinheiro, ele te livrou das frustrações, ele te livrou de tudo. Então acredite nele. Amém? Fique com a palavra, seja abençoado, seja aí reedificado, seja restaurada a sua fé, que sua fé se torne cada vez mais inabalável. E Jesus, não procura dinheiro não. Jesus procura só o que está aí dentro, no seu interior. Ele quer que você receba ele. Dá um espacinho para o Senhor. E com certeza esse espaço se tornará um palácio imenso de muita, muita alegria. Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima. Ative as notificações para receber mais, tá?